E aí, pessoal, tudo bem? Esse vídeo vai ser um 2 em 1, porque eu vou atender um pedido de vocês e vou fazer o vídeo que eu já faria mesmo. Essa vez de sono, porque eu acabei de acordar do cochilinho da beleza de domingo à tarde. Primeiro, a gente esse vídeo que eu ia fazer é se o seu guru financeiro não precisasse de like. E antes de falar sobre isso, sobre esse assunto, eu quero atender a um pedido de pessoas que eu admiro, que eu sigo, canais que me formam e coisas que eu gosto de assistir e beleza. E aí eu fiz a coisa meio sem pensar muito, sabe? Eu falei quais são as pessoas que realmente de cara eu consigo imediatamente me lembrar. Então talvez não foram as pessoas que mais me moldaram, mas são pessoas que definitivamente têm um peso enorme sobre quem eu sou, sobre a forma como eu fui estimulado a pensar. Não tem coisa mais gostosa do que eu receber uma mensagem dizendo: olha, um vídeo que você fez 2 anos atrás, tá, me fez pensar e mudou minha vida. Cara, isso é extremamente recompensador. É uma coisa que equivale a ensinar alguém a falar inglês e depois de 5 anos a pessoa fala: cara, consegui um emprego, tô indo trabalhar fora e tudo começou com você e obrigado. E assim, isso é extremamente recompensador. E essas pessoas que eu vou mostrar para vocês agora são pessoas para quem eu mandaria esse tipo de mensagem. Aliás, mandei já para algumas depoimentos testimoniais, assim, e são pessoas que eu teria muito orgulho de saber que vocês passaram a seguir por alguma influência minha. Esse cara aqui é meio pesado, então tudo bem se você não seguir ele. O Basti eu vou deixar por último, porque ele é o âncora da segunda parte do vídeo. Amo a Bibi Bailas, eu acho que ela tinha que ser famosa. Eu acho que o mundo seria melhor se as pessoas a conhecessem. A Bibi é uma pessoa que eu seria se eu tivesse todo o conhecimento que ela tem, se eu tivesse toda a bagagem e a possibilidade que ela tem de falar isso com fundamento acadêmico, com conhecimento. Ela é uma pessoa que dedica muito a vida dela à física e ao combate de pseudociências, e é uma pessoa que eu simplesmente admiro muito e que eu quero que todo mundo conheça. Então, vira e mexe quem me segue no Facebook, fica vendo lá: deixem a Bibi famosa, deixem a Bibi famosa. Um sonho que eu tenho na vida é de ver essa menina realmente famosa, mas famosa a nível, assim, se ela ficar tão grande quanto Metaforando, se ela ficar tão grande, ela não vai ficar do tamanho da Universal. Mas se ela ficar tão conhecida quanto alguns remédios específicos da homeopatia, esse mundo ele já vai ficar muito melhor, e que aí o placebo ele só abre para quem realmente não tem outra alternativa e só precisa de fé mesmo. Mas aí que a pessoa se abrace a fé e não a crença real de que se ela vender um apartamento e investir num determinado projeto, numa determinada cura milagrosa, enfim, eu não preciso ficar explicando a pessoa aqui. O canal dela chama Física e Afins. O canal dela chama-se Física e Afins. Depois a gente tem a Maria Luque. Engraçado porque tem a Maria Homem também, mas a Maria Luque é uma jornalista sensacional. A quantidade de conhecimento que essa mulher tem, os contatos que ela tem e a visão que ela tem de mundo, embora ela tenha o viés, e muita gente não goste dela por causa do viés e por causa de determinadas outras coisas, é um ser humano sensacional. Eu gosto muito do Professor Rock porque ele trata de temas extremamente complexos, e ele aborda de uma maneira extremamente simples. Esse cara, você pode até não gostar dele por ele ser político, você pode não gostar do partido dele, mas o conhecimento que ele tem e a maneira como ele aborda esse conhecimento e a maneira como ele desmistifica determinadas crenças a respeito de geopolítica são incríveis. Gosto muito de José Cobori. Ele é um executivo de sucesso, é um investidor de sucesso, e ele tem uma coisa que eu também tenho, que é uma gratidão com o mundo. Embora eu não seja rico igual ele, nem vai ficar, o José Cobori, ele tem uma gratidão com o mundo. Ele sabe que o mundo foi muito bom para ele, e ele quer devolver esse bem, essa sorte que ele teve. Então você vê nitidamente que, embora ele tenha aulas fechadas, ele tenha cursos e tudo mais, você vê que o canal dele é porque ele quer te fazer bem na vida, ele quer te dar informação. Não estou dizendo que ele seja o único, tá, gente? É que eu me identifico muito com ele.
Então, é muito raro uma pessoa que ganha dinheiro com a bolsa criticando ferozmente a isenção de impostos de dividendos. E ele fala, não, pra gente que investe é bom, mas porra, e o povo, né? E para as pessoas, para a pessoa que não tem recursos, isso é injusto com ela, porque é ela que está sustentando o país, não são os investidores que estão fazendo grana, não são as empresas que estão fazendo, é o pobre que sustenta os dividendos dos ricos, é a pobreza dele, inclusive, que sustenta isso. Não são as palavras dele, mas a maneira como ele se coloca em relação a isso eu acho muito nobre. E ele desmistifica muitos canais de pseudo investimento, aí, de pseudotécnica de investimento. Ele fala muito sobre pirâmides, ele alerta muito sobre criptomoedas, enfim. Esse filósofo é incrível, tem um monte de livro dele que se popularizou aqui no Brasil, então você encontra alguns de várias editoras e por preços muito baratos. Quem vive a vida corporativa e quem sofre de ansiedade, de depressão, quem sofre de falta de perspectiva na carreira, e não só essas pessoas. Esse cara, ele tem um livro que eu acho que ainda não foi traduzido para o português, que é Do Desaparecimento dos Rituais. É um livro simplesmente incrível que eu li com a Rita durante as aulas dela. E foi o melhor livro de todos. As nossas aulas, elas caíram muito em qualidade depois que a gente terminou esse livro e começou a ler um outro. Porque a profundidade das reflexões que esse cara provoca é simplesmente incrível, é uma experiência única. Inclusive, eu estou pensando até em tornar isso um curso que eu vou oferecer para o mercado. Não só curso de inglês, eu vou oferecer para o mercado a leitura desse livro. Quem quiser ler esse livro do Desaparecimento dos Rituais comigo, a gente vai ler. Porque cada página a gente pode parar e ficar o resto da aula falando sobre ela. Enfim, ele não é muito pop ao ponto, não é tão pop quanto o Yuval Harari. Ele não é tão pop quanto o Yuval Harari também pudera, né? Esse cara é gigantesco. Mas em termos de profundidade, os dois, eles têm uma qualidade incrível. Realmente, não dá para comparar. Não dá para comparar. Então, se você gosta de Yuval Harari, muito provavelmente você vai gostar de Byung. E esse cara tem simplesmente muito a te oferecer. Yuval Harari também vem aqui, é um filósofo incrível. E que se a religião não te acalma, se a religião não traz paz para o seu espírito, se você tem uma inquietação muito grande de onde viemos, para onde vamos, qual que é o propósito da vida, por que o mundo é do jeito que é, por que as coisas se comportam do jeito que são, se você é uma pessoa completamente insatisfeita com as respostas que o mundo te dá, o Yuval Harari, ele pode te trazer mais desespero ainda, mentira, um pouco de conforto, não no sentido de que ele vai solucionar suas aflições, mas ele vai mostrar para você que você não está sozinho nas suas aflições e na sua incerteza e no seu vazio. Por falar em vazio, Quem Somos Nós é um canal, cara, se eu precisasse salvar um único canal de YouTube para que civilizações futuras encontrassem e quisessem aprender sobre o ser humano, eu faria com que esse canal sobrasse. E de verdade, sem exagero. Se eu precisasse escolher um canal só, faz sobrar um único canal do YouTube no mundo, para que futuras civilizações de outras espécies encontrassem o passado do ser humano na Terra e quisessem aprender sobre nós. Porque aqui você tem filosofia, antropologia, você tem história, você tem... Meu Deus do céu, é rico demais. Você tem quantos vídeos nesse canal? Gente, eu não sei ver quantos vídeos tem no canal. Enfim. Mas desses 400 vídeos que esse vídeo tem ao longo de... Desses 400 vídeos que ele tem ao longo de 5 anos, todos eles são maravilhosos e todos eles transformam a maneira como você vê as coisas, porque você enriquece um pouco a sua maneira de ver as coisas. Então às vezes vem alguém aqui simplesmente para falar sobre uma pessoa que existiu, e essa pessoa que existiu durante 40 minutos, 20 minutos, 30 minutos, uma hora, não sei, você tem grande parte da vivência dessa pessoa e você adquire conhecimento através da vivência de outra pessoa. Não tem nada mais enriquecedor no mundo do que isso. Por último, eu adoro esse cara aqui, porque eu me interessei muito em fundos imobiliários
recentemente, porque a gente está agora, talvez, na melhor fase para se investir em fundos imobiliários dos, sei lá, dos últimos 5 anos e dos próximos 5. Não sei, não sei. Talvez o ano que vem esteja melhor ainda para investir em fundos imobiliários. E esse cara, que eu saiba, ele não tem um canal, mas como ele é considerado referência nesse segmento, nesse mercado, ele dá muitas entrevistas, e cada entrevista que ele dá é uma lição de vida e é uma lição sobre investimento, e ele é um excelente ser humano. E inclusive eu fiz um vídeo há pouco tempo atrás em que ele deu uma entrevista e que perguntaram para ele sobre 3 livros que mudaram a vida dele. O primeiro foi o Homem Mais Rico da Babilônia, que inspirou um vídeo meu aqui recentemente. Eu li em um dia, super simples. O segundo é esse daqui, a diferença entre sinal e ruído. É o Sinal e o Ruído o nome do livro. E o terceiro, ele apresenta de maneira muito engraçada, porque ele fala assim, cara, esse terceiro é difícil, é uma leitura pesada, é um livro gigantesco, é chato, mas tem muito conhecimento ali, e é um livro que eu leio todo ano. É um livro que eu leio todo ano para não esquecer o que ele tem. E eu falei, puta, eu vou ler o primeiro e o segundo, e esse terceiro eu deixo para depois. Eu não vou nem atrás do que é isso agora. E eis que, quando eu voltei lá, porque eu anotei na minha agenda, quando eu voltei lá nos livros, é um livro que eu já tinha lido. E é um livro que eu simplesmente adorei ter lido, que é o This Time is Different, e ele existe em português. Dessa vez é diferente, 8 séculos de Financial Folly. Esse folly você pode entender, sei lá, como caos, delírio, como... Eu não sei o nome dele em português, mas desta vez é diferente, pelo nome dos autores aqui você encontra. Bom, o segundo livro que ele indicou, o segundo livro que o Basta indicou é esse daqui. E eu já estou um pouco mais avançado na leitura, mas eu voltei aqui para falar para vocês, e talvez aqui comece o vídeo, eu vou colocar uma marcação na descrição do vídeo, que e se o seu guru financeiro ele não precisasse de like, como será que seriam os vídeos dele? Porque nesse livro sobre o sinal e o ruído, aqui ele começa a falar sobre probabilística de previsão do tempo, que a tecnologia da previsão do tempo avançou horrores, e não necessariamente o jornal, a meteorologia do jornal apresentado por aquela mulher bonita, não necessariamente isso melhorou em qualidade, embora a técnica tenha melhorado e a capacidade de prever o tempo tenha melhorado, a apresentação na televisão não necessariamente acompanhou esse progresso. E a respeito disso, a respeito da imprecisão na previsão do tempo, os previsores não pediram desculpas. Vamos ler essa parte juntos? Para onde eu fui, gente? Os previsores não pediram desculpas. Não existe avaliação da previsão do tempo quando se contrata um meteorologista. Você não olha para trás. Porra, como não? Como que as pessoas não fazem isso? Enfim, a apresentação predomina sobre a precisão, disse um desses funcionários. Vamos interpretar o que ele disse aqui. A apresentação predomina sobre a precisão. Então, quando você olha para a meteorologia, não é no Brasil, tá? Não fale que isso é uma coisa de brasileiro. No mundo inteiro, grande parte dos meteorólogos que apresentam a previsão do tempo são mulheres, e são mulheres absurdamente bonitas. A Globo quis quebrar o paradigma e o padrão da mulher loira e colocou a Maju, que também não é uma mulher feia, é uma mulher linda. Não sei se ela apresenta ainda, mas da última vez que eu assisti televisão era ela que estava apresentando. São mulheres extremamente sexys, mulheres extremamente bonitas, elas falam bem, são bem-humoradas, fazem umas piadinhas, e o que ela está dizendo? Que a apresentação predomina sobre a precisão. Então, a precisão não tem grande importância para os espectadores, disse outro. A atitude predominante parece ser a de que tudo é muito divertido. Quem se importa se existe um viés úmido, em especial se for benéfico para a televisão? O que é o viés úmido? A grande maioria das previsões do tempo diz para você que existe uma pequena probabilidade de chuva. Se a probabilidade de chuva for 5%, vai dizer que é 40%. Por quê? Porque se chover, ela te avisou. E se não chover, você não vai perceber e você vai achar que isso é bom.
Então, quem se importa que tenha um viés úmido, em especial se for benéfico para a televisão? Quem se importa se ela diz que chove mais do que chove de verdade? Pelo menos ela preparou você e quando chove você fala, é bem que os caras falaram mesmo essa merda aí, vou correr aqui, tá, beleza. E como, de qualquer forma, o público não acredita muito nas previsões, para que precisamos nos preocupar com a precisão? Essa lógica é um pouco circular. A televisão não se dá o trabalho de apresentar precisões precisas por acreditar que o público de qualquer modo não vai acreditar. E de outro lado, o público não acredita porque essas previsões elas não são precisas. Elas são um momento gostoso de jornal que você sabe que você que vai ser descontraído e que você vai ficar olhando lá para uma mulher que é muito bonita. E as roupas elas serão sedutoras, mas não vulgares ao ponto de você dizer que eles estão objetificando a mulher, exceto em alguns países, porque de vez em quando a gente assiste previsão de tempo do México só para ver a apresentadora lá. Veja, baseado nisso, vamos ver, se você fosse um guru financeiro e se você fosse uma pessoa que depende de likes para continuar no seu trabalho, você muito provavelmente... Não é cozão, cara. Vamos ver se ele teve um momento de arrancada recente. Eu lembro que a Cozan, durante um bom tempo, ela ficou hypada com as pessoas dizendo... Mas não era a Cozan, era uma delas. Quanto tempo as pessoas ficaram falando de cash tree, cash tree, cash tree, cash tree, cash tree? Até que agora está tendo um movimento de grande correção. Ou seja, para aquele seu guru financeiro, lembrem-se do cara lá da previsão do tempo, né? A previsão do tempo, ela quer agradar o telespectador, ela não quer dizer para ele se vai chover ou não. O seu guru financeiro, ele quer te dar essa sensação de que ele conhece um negócio e que ele te dá essa oportunidade de você surfar uma onda que está sendo boa para todo mundo. Então ele fica falando, olha, mês passado eu recomendei Cash Tree, os meus seguidores eles ganharam não sei quanto. E quem investiu lá na minha recomendação ganhou não sei quanto. E quem investiu lá na minha recomendação, e ele vai ficar falando isso o tempo inteiro para que você olhe para trás e veja uma oportunidade de futuro. Por quê? Porque ele sabe que essa ação ainda está em viés de alta e enquanto ela estiver em viés de alta, você vai ganhar dinheiro e você vai ser eternamente grato a ele. Você vai falar, caralho, cunhado rico, você é muito foda. Eu vendi uma moto, agora eu tenho dinheiro para comprar um carro porque eu segui você, obrigado. E a hora que começar a cair, aí não, aí é a fatalidade do mercado. Não é que o cunhado rico ele não manja dos Paranauê, é porque, porra, velho, esse Bolsonaro é foda, mano. E aí aqui é fatalidade. E aí, não, mas eu não vou vender porque eu sei que vai subir de novo. E aí você chega num ponto em que você vende o seu carro e compra uma moto. Porque afinal de contas você não tem mais condições de pagar os boletos lá dele. Então, quando você vai ver o day trade, ele está na subida, no estouro da Ibovespa, se recuperando da pandemia. Agora que está em viés de baixa, cadê os day traders fazendo propaganda no seu YouTube, lá no vídeo do YouTube, dizendo que ele vai pagar aquele café de R$80 que ele tomou numa operação de 15 segundos? Cadê esses caras agora? Mas aqui na subida, igual na previsão do tempo, o cara fica falando, não, invista nisso, invista naquilo, e ele usa essa subida para enaltecer a técnica e a capacidade que ele tem. Quantas pessoas não se formaram em cima da Magazine Luiza, falando, não, é porque eu, com o meu método 360, eu tenho aqui um procedimento que eu faço, que eu listo todas as ações da bolsa e eu vou eliminando as que têm alto risco, e aí as que sobram eu coloco mais esse filtro, e aí eu vejo isso, e graças a essa minha técnica eu descobri como transformar R$5 em R$16 num período muito curto. E você percebe que o cara, ele não quer te informar. O guru financeiro, ele quer que o programa dele seja bom e prazeroso para você. Porque aí quando ele abre a carteira dele e fala assim, eu tinha R$50 mil, agora eu já tenho R$120 mil. E assim, esse 5% que eu coloquei em criptomoeda foi o que mais alavancou a minha carteira. E agora eu tenho tudo isso daqui, ó. E agora a gente vai fazer um aporte aqui nessas ações que eu escolhi para esse mês. E você fala, caralho, esse cara é muito foda, o sonho da minha vida é ser ele. Aí você vai lá e compra o Magazine Luiza. E aí você vai ver o problema da Magazine Luiza,
é que quando você olha para a Petrobras, vamos ver a margem da Petrobras, vamos ver a margem líquida da Petrobras. Para cada R$ 100 que a Petrobras ganha, para cada R$ 100 que a Petrobras ganha, R$ 34,56 são lucro. Já pensou se fosse assim? Se a sua margem fosse tudo isso em qualquer coisa que você vê, enfim. Magazine Luiza, quando você vai ver a margem líquida dela, ela tem uma margem líquida de 2%. E qual que é o problema? A Via também, e todas as varejistas também. E aí, às vezes dá uma merda, você começa a sofrer um monte de ação trabalhista, ou pega fogo no estoque e você tem que esperar 2 anos para a seguradora te pagar. Essas varejistas, elas podem te dar um retorno a curto prazo, mas a longo prazo é preocupante, porque ela pode, por exemplo, não existir. Mas são essas ações que dão o combustível para o guru ficar falando que ele é bom. Por quê? Porque ele te deu essa recomendação lá atrás, ele mandou você comprar essa ação aqui, porque essa ação ela é top. Agora, essa ação eu sei que ele comprou, por quê? Porque ele vai vender quando tiver hypado e ele vai sair antes, se bem que você nunca sabe o que é antes, mas tem aquelas ações que ninguém fala, e ninguém fala porque não sobe, e quando não sobe, aí é que você tem que ficar feliz, e é que pare, tá? Porque isso não é uma recomendação de compra de ações. Quem sou eu na fila do pão para recomendar você comprar ação de alguma coisa? Mas dá uma olhada nessa Ambev. E dá uma olhada em o quanto desconsidera essa parte aqui, porque senão eu vou ter que explicar o que foi essa divisão. Mas vamos considerar 2016 e o preço de agora. O preço de 2016 era R$15. E o preço de agora, até agora, muito pouco atrás, era R$15. Agora a gente está em 16. Num período de 5 anos foi isso que a ação oscilou. Agora vamos ver os resultados da Ambev. Por quê? Por que essa ação ela só anda de lado? Porque todo mundo gosta de dividendo. E a maioria das empresas boas do mercado pagam alguma coisa entre 6, 8. E o mercado ele já colocou na cabeça dele que é o mínimo que ele aceita. Enquanto ela está pagando de dividendo aí 2%, 3%, isso é muito pouco para o investidor brasileiro que gosta de ver dinheiro caindo na conta dele. Só que dê uma olhada nesse gráfico aqui. O lucro dela a barra verde é rendimento. O rendimento dela está crescendo, significa que ela está vendendo mais. Mas tem uma coisa que está subindo proporcionalmente muito mais, que é o lucro. O lucro, 5 anos atrás, a ação ela valia 15, certo? O lucro dela era 12 bilhões. Agora, a ação ela custa 15. Subiu de 14 para 15, para 16 agora. E o lucro dela está em 16 bilhões, 50% a mais em 5 anos. 50% a mais em 5 anos. O lucro ele subiu muito, a prestação não. E aí quando você vai ver o patrimônio dela, o patrimônio dessa empresa, em 2016, o patrimônio era 44 milhões. 44, 46, 56, 62, 75... Aqui você tinha um pedaço de uma empresa que valia 44 milhões. Aí se você comprou esse pedaço, agora você tem o mesmo pedaço de uma empresa que vale 88 bilhões. Isso faz sentido? Não faz o menor sentido. Isso é bom? Essa empresa é boa para quem quer dividendo, para quem quer falar assim, nossa, minha carteira de dividendo rendeu tudo isso aqui esse mês, ó, tem uma olhada, como eu sou foda. Para quem gosta de dividendo, essa empresa é boa? Não. Mas para quem gosta de geração de valor ao longo do tempo, essa empresa é boa? Essa empresa é ótima. Porque é melhor você ganhar um dividendo minúsculo de uma empresa sólida que está enriquecendo cada vez mais do que você ganhar um dividendo gigantesco, proporcionalmente a gente está falando, de você ganhar um dividendo gigantesco de uma empresa que não dá lucro e que corre o risco de falir. Então, você pensa que se o ano que vem essa empresa passar a valer 100 bilhões, 110 bilhões, você acha que o dividendo não vai aumentar? Muito provavelmente vai aumentar. Quando isso acontecer, você acha que essa ação aqui ela vai continuar nesse preço que ela está aqui? Talvez não. E aí, o que vai acontecer? Quando o mercado perceber que essa ação existe, o mercado vai começar a comprar essa ação. E as pessoas vão querer ter essa ação. E todo mundo querendo ter essa ação vai fazer com que aconteça o que com o preço? O preço vai começar a disparar. Então, hoje você tá 17, não tá 14, desculpa.
Hoje o preço está 17, vão querer comprar por 18. Quem comprou por 18 vai aceitar vender por 19. A pessoa vai ver que subiu de 17 para 19 e vai falar, porra, eu pago 20, porque o ano que vem vai valer 25. E as pessoas vão começar a querer comprar esse negócio. E aí quem que vai aparecer? O cunhado rico, me poupa. Vai começar a aparecer um monte de gente falando, compre esse papel, porque ele está rendendo, porque ele está rendendo, porque ele está rendendo. Essa pessoa quer o seu bem. A pessoa da previsão do tempo quer o seu bem. Não, a pessoa da previsão do tempo, ela quer a sua audiência. Audiência. A televisão, ela não quer que você esteja preparado para a chuva ou para o sol, porque no fim das contas você nem se importa. Mas a meteorologia, ela quer te agradar para quê? Para você não mudar de canal, para você deixar de assistir outras coisas para assistir a previsão do tempo. O seu guru financeiro, ele não necessariamente quer o seu bem, ele quer a sua audiência, ele quer você o seguindo, você o admirando e você sendo grato porque você está ganhando uma graninha na subida. E digo mais, essa ação aqui, ela tem o potencial de se tornar uma nova Magalu. Ela tem o potencial de se tornar uma nova Magalu. Por quê? Porque daqui a pouco o negócio vai estar valendo R$50, por exemplo. E quando começar a valer R$50, aí ela vai ter distorcido não para baixo, ela vai ter distorcido para cima, porque ela não vale R$50. As pessoas vão pagar porque elas acreditam que daqui 10, 20 anos vai valer muito mais. Só que aí quando chegar em R$50, o que o guru financeiro vai dizer? Galera, investi, ó, eu comprei aqui quando eu estava 16 e olha só, hoje eu tenho 50. Essa empresa que só cresce, essa empresa que quando você bebe cerveja da Ambev, quando seu vizinho compra uma cerveja, ele compra da Ambev, e isso daqui vai crescer cada vez mais, e aí você vai falar, nossa, eu gosto tanto da Ambev quanto eu gosto da Magalu. É uma empresa boa. A empresa ser boa não significa ser nada, não significa nada. Você tem que ver se ela está barata e se ela pode gerar riqueza. O Nubank é um banco maravilhoso que está caro. Não interessa que você gosta do banco e que ele é bom, ele está caro. Então, é isso que você tem que ver, porque o dia que essa ação bater em R$60, o mercado vai falar, esses caras tão louco, eu vou vender agora, porque se eu não vender agora, eu não vendo nunca mais nos próximos 20 anos. E quando as pessoas falarem, cara, eu vou vender a minha ação da Ambev agora, porque se eu não vender agora, eu não vendo nunca mais nos próximos 20 anos, o que acontece com essa ação? Despenca. Aí o que o seu guru financeiro vai falar? Então, veja bem, mas ó, eu comprei aqui quando estava R$5, então eu ainda estou tendo um lucro enorme com essa ação. E o que eu faço nessas horas? Eu tenho nervo, eu seguro, porque... E aí começa a falar, não, é porque a conjuntura, porque esse Bolsonaro é foda, porque... Ele está te dizendo isso porque ele descobriu uma nova maneira de te reter com ele. Você precisa das novidades e das atualizações que ele tem para te dar desse negócio, como se você fosse incapaz de ir no RI da empresa e baixar o relatório e ler o relatório. Entendem? A Petrobras, ela está passando por um efeito similar agora. Ela cresceu tanto, ela aumentou tanto o patrimônio dela, ela aumentou tanto o lucro dela exageradamente, que agora ela vai dar dividendos e esses dividendos vão ser horrorosos de alto. O que aconteceu com o mercado? O mercado começou a precificar essa alta. E ela começou a disparar por causa de um anúncio de dividendos. É engraçado que uma empresa, ela cresça no conceito das pessoas quando ela fala que vai pagar dividendo. As pessoas, elas prestam mais atenção no dividendo pago do que no crescimento propriamente dito da empresa. Porque aí você olha para essa empresa aqui e você vê que as ações dela não estão subindo. Por que não estão subindo? Porque não anunciou dividendo. Mas aí quando você vai olhar os gráficos de crescimento da empresa... Isso daqui é medido de trimestre em trimestre. Uma empresa de safra, você não pode medir um trimestre pelo trimestre anterior. Você tem que ver do trimestre do ano anterior. Então, no primeiro trimestre de 2021, ela teve 34 bilhões de lucro. Não, de receita. Ela teve 781 milhões de lucro, comparado a 260. Cara, ela triplicou o lucro em um ano. E a mesma coisa se manteve aqui, ó. Ela lucrou 780 milhões comparado aos 261 milhões. Resultado do investimento lá do IPO e do aumento de produção dela, do investimento todo que ela teve. Então, você está tendo um grande crescimento aqui, não só de receita como de lucro. Você está tendo um aumento do patrimônio da empresa. Toma cuidado, porque isso daqui tem a ver com o IPO também. Mas, o que você vê com as ações?
caindo. E você acha que o seu guru financeiro, ele está fazendo propaganda de Raizen, falando para você comprar Raizen, ou ele está quieto comprando Raizen para começar a lançar um monte de vídeo no YouTube a hora que ela começar a subir falando para você comprar, para ela subir ainda mais? Então, se um dia você pretende tentar ganhar dinheiro com investimento financeiro, das duas uma, ou você surfa hype e aí você vai comprar Bitcoin e sair o mais rápido que você puder, ou você surfa hype, ou você estuda empresas e investe no longo prazo. Longo prazo. Estou mandando você comprar esse papel aqui? É claro que não. Eu estou aqui dizendo por que vale a pena você seguir pessoas bem intencionadas, que te apresentam bons livros, para que você comece a pensar por si e desenvolver a sua forma de interpretar o mundo e a sua maneira de analisar análises de outras pessoas para saber se elas são confiáveis ou não. Ok? Do fundo do coração, espero que seja útil. Por hora é isso e um grande abraço.